possível formar pelo menos 2 seleções. O dinheiro anda falando bem mais alto que a mística da camiseta amarela. Bem diferente dos tempos do Santos de Pelé ou do Botafogo de Garrincha. A decadência do futebol brasileiro está bem marcada pela trajetória de 2 times que se consagraram nas décadas de ouro: o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha. O Santos de hoje não é nem a sombra do Santos de Pelé, Coutinho, Zito, Mengalvio, Dorval e Pepe. Apesar de o Santos ter 2 jogadores na atual seleção brasileira, o goleiro Sérgio e o apoiador César Sampaio, o grande ídolo do time é o atacante Serginho Chulapa. No meio esportivo, Serginho é mais conhecido pelas brigas e trapalhadas do que pelos gols e jogadas de craque. Rapaziada, metade levantada na hora do gol. Tô feliz, tô contente, com o meu batente, sem fazer amor. Mas tem torcedor que continua solidário e até viaja para ver o Santos jogar. Vale a pena acompanhar o Santos de hoje? Por favor, sem dúvida nenhuma, vale a pena, porque o Santos está com um time só de molecada. E hoje, se não houver roubalheira, o Santos vai sair de São Januário com uma vitória. O Botafogo, depois da geração de Garrincha, Gerson e Jairzinho, passou 20 anos perdendo. Perdeu tanto que até o tradicional estádio de General Severiano teve de ser vendido. E o time, que antes era o orgulho do bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, agora treina no distante subúrbio de Marechal Hermes. Para o Botafogo voltar a ser campeão, foi preciso aparecer um banqueiro de jogo do bicho, com pouca experiência esportiva, mas muito dinheiro no bolso. O cartola Emil Pinheiro investiu tanto que hoje o Botafogo é bicampeão e paga os melhores salários do futebol brasileiro. Importante para o torcedor, para a torcida do Botafogo. O cara é bicheiro ou não é bicheiro. O importante é o cara que viesse dirigir o futebol do Botafogo contratasse certo, o cara que gostasse realmente do Botafogo. É um cara de grana realmente, porque sem grana tu não faz nada. Emil acaba de ser eleito presidente do clube. A torcida também não é mais a mesma. O torcedor se desiludiu e os estádios estão vazios. E não faltam motivos. A violência não frequenta apenas as arquibancadas. Está dentro do próprio campo. Nos preparativos para a Copa, a seleção de Lazzaroni, na hora da foto oficial, levou a mão ao peito para esconder o logotipo da empresa patrocinadora. Eles queriam ganhar mais. Só espero que não aconteça mais do que aconteceu, né? Os jogadores da seleção brasileira são todos eles profissionais, do mais alto nível. Ninguém precisa de puxão de orelha. Se der assunto liquidado, vamos ver o treino da seleção. É triste isso. Nós temos que dar uma invertida em valores. Quando eu digo em valores, é um problema financeiro, em que um atleta sai, tá rico, e quando retorna ele não ganha a mesma coisa. Então, a verde e amarela, meu filho, não há dinheiro. A verde e amarela é importante, é o nosso país. E nós temos que dar tudo por ele. Eu dei, foi sangue, suor e lágrimas. Em 58, em 62 e 70. E estou torcendo para aqueles que estão querendo colocar esse Brasil novamente nessa posição, né? Todos nós, até me perdi agora. Todos nós queremos que o Brasil seja o verdadeiro Brasil daquelas épocas de ouro. Os grandes responsáveis pelo problema que o futebol está atravessando
ou pelos problemas, melhor dizendo, que o futebol está atravessando, tem sido os dirigentes. Os dirigentes, por falta de capacidade, ou porque alguns estão usando o futebol para interesse pessoal, tem levado a que... O líder tem que ser político. O dirigente sindical é político, o dirigente cultural é político, o dirigente de futebol também vai ser político. Mas o que realmente espanta a torcida é a má qualidade dos espetáculos. Quando as televisões vão selecionar os melhores momentos das partidas, fica muito mais fácil escolher os piores momentos. E cismou que era o Tele. Podes crer, seu Magal tomou umas e outras e cismou que era o Tele. Queria tirar Casa Grande na camisa 9 e colocar senzala, por um tigre de bengala no lugar do leão. Ao invés do careca botou na jogada um cabeludão e um urubu na posição do falcão. Pra barrar o Marinho escalou o azul pavão. Seu Magal tá doidão. Podes crer. E ainda falta dinheiro ao povão para pagar a entrada nos estádios. 23 mil nessa porra aí, não pode entrar? Paga o clube, não tem lugar. 23 mil, paga nessa porra aí que eu paguei. Durando 23 mil. Tá? Nessa porra desse título aí. Paguei aí nessa porra. Pra que eu vou frequentar a piscina? Tem que ver. Isso é babaquice, rapaz. Há 2 semanas nós estamos lutando para baixar o preço. Sabe que hora que baixou o preço? Hoje de manhã. Hoje de manhã não adianta mais. O torcedor já viajou. Se baixar esse preço, baixou sim. Baixou para Cruzeiro. E agora é Cruzeiro ingresso. Paguei agora mil. Olha, me disseram que ia ser 500. Paguei Cruzeiro ingresso. Então, pior aí. Mil. Tá caro. O futebol de hoje tá. Mil. O futebol de hoje está caro. Tá cheio de empresários. Não existe. Não existe. Acabaram os dirigentes. Agora os empresários que mandam. Acabou os dirigentes. Agora tá tudo na mão dos empresários. Capitalistas. A revolta é tanta que os torcedores acabam pichando os muros dos clubes quando não chegam ao ponto de destruir a sala de troféus, como aconteceu recentemente com o Palmeiras. Daqui a pouco, você vai ver a trajetória do futebol brasileiro rumo ao fundo do poço. Vai ver como o maior estádio do mundo acabou entregue à sua própria sorte. Há pouco tempo, o Brasil ergueu alguns dos maiores estádios do mundo. Mas agora eles estão vazios. O que falta em motivação, sobra em medo ao torcedor. Para milhares de torcedores, ir ao Maracanã no domingo era uma espécie de ritual obrigatório, como assistir à missa ou ir à praia. Ameaçado de desabar, hoje o maior estádio do mundo está interditado. Construído há exatamente 40 anos, suas estruturas de concreto não tiveram a adequada manutenção e agora o estádio está sofrendo testes de resistência para saber se ainda aguenta o peso da torcida. O Maracanã, na nossa opinião, não vai cair, até porque o estádio, apesar de ter sido interditado, né, ele foi interditado por uma possibilidade de pânico e não por qualquer risco eminente que haja na estrutura. Quer dizer, o Maracanã já passou por cerca de 3 mil eventos, foi amplamente testado, inclusive em eventos esportivos de toda a sorte, eventos musicais. Então, para nós, não existe nenhuma evidência, apesar de estarmos pesquisando concretamente o fenômeno através da pesquisa científica. Eu não ia falar, mas é muito difícil falar. Quem pensa que o estádio entrou em obras e vai reabrir com um grande clássico do futebol, está enganado. Os interesses que estão em jogo são outros. Os preparativos são para receber os artistas do Rock in Rio 2, que em janeiro armam suas jogadas no centro do histórico gramado. Enquanto o Maracanã não reabre para o futebol, os clubes cariocas são obrigados a jogar em outros estádios. Quem vê essas arquibancadas cheias pensa que o número de torcedores é grande. Na verdade, os estádios é que são pequenos. E a arrecadação é insuficiente até para pagar os jogadores. Previamente
fala pela diretoria, que é o diretor do governo, que sou eu. Não tem um planejamento de baixa. Se de repente você tem que receber 10, quando eu dou 10 para ele, não fala, bicho, nós estamos aqui hoje pagar, e vão cair hoje pagar. Não que nós tivemos mas pela legalidade da coisa. Porque eu digo assim, meu filho, seu povo, que classificou, ele tirou 700 e classificou. Eu já tirei 50, já. O público não se sente seguro nem dentro nem fora do estádio. Se estaciona um automóvel fora do estádio, não sabe se vai encontrar esse automóvel na volta, após o jogo. Entre o caminho que ele faz, da cadeira em que ele senta no estádio, e o automóvel que fica estacionado lá fora, ele pode ser assaltado. Na hora que ele pega o ônibus para ir pro estádio, o ônibus é assaltado. Na hora que ele desce, ele é assaltado. Você vê, antigamente todo mundo ia pro Maracanã com o radinho de pilha. Você ouvia o apito da Rádio Globo, você não ouve mais. Tem um cara que está até hoje lá com a mão, assim, já levaram o rádio. Então, na verdade, o torcedor tem medo de ir ao futebol, como tem medo de ir ao cinema, de ir ao teatro, você não tem onde parar o carro. É a mesma coisa que acontece no Maracanã, acontece em todos os lugares do Rio. As pessoas têm medo. Nós estamos presos dentro de casa, e o torcedor não é exceção. Eu não vou dar 1000 cruzeiros no Maracanã para ver um jogador chegar debaixo da frase, da trave e perder um gol de cara a cara com o goleiro. E depois, na saída também do Maracanã, ser agredido, ser assaltado.